vem desse crescimento expansivo aí de acordo com os dados. As imagens que eu mostro para vocês aqui, eu não posso deixar passar batido, né? Não são só imagens, mas elas trazem pessoas reais, tá? Pessoas que trabalham conosco aqui na fazenda, técnicos agrícolas que se formaram aí de diferentes idades, de diferentes regiões do Brasil, que se formaram e estão trabalhando conosco hoje, né? Aqui nós temos atividades recentes, como colheita do algodão, e atividades mais a longo prazo, né? Que é o que a gente vai plantar aí na próxima safra, que é o cultivo da soja, e o início aí do algodão aí na época de fevereiro, março, né? Nas primeiras áreas plantadas. Então, aqui com esse dado, né, para a gente impactar a nossa apresentação, é o quanto realmente o agronegócio vem agregando, né, no desempenho aí do Brasil e do mundo, né, e o quanto a gente tem potencial para poder contribuir com esse crescimento. E aí a gente vem para um diferencial do profissional, né? Qual que é o diferencial de além de eu ter outras formações, né, mas a minha primeira formação ser técnica? O que eu agrego com isso? O que a gente vê de diferente nos profissionais que vêm trabalhar conosco e que tem uma experiência técnica, que tem uma formação técnica? A primeira delas, que eu penso que é a mais impactante, que é a rápida inserção no mercado de trabalho, né? Eu não consegui levantar hoje quantos técnicos, né, no ramo, no agronegócio em si, eles são formados por ano. Mas eu acredito que seja muita gente, porque o número de escolas técnicas que existem é muito grande, né? E como o professor Paulo comentou, a Carla comentou também, a gente precisa buscar diferencial. E isso que a escola, né, Baicará tem trazido para vocês é um diferencial, né? É tentar estabelecer essa comunicação com pessoas de empresas que já estão no mercado de trabalho. Então, o que eu vejo como diferencial de técnicos agrícolas que vocês têm que marcar como diferencial de vocês quando buscam o mercado de trabalho? É essa rápida inserção, essas atividades práticas que vocês buscam sempre fazer, que a gente entende que é um diferencial quando a gente correlaciona com outras formações, a graduação propriamente dita. Então, assim, um início do mercado de trabalho é você ter uma formação técnica, conseguir se inserir no mercado de trabalho, e quando eu vou para uma graduação, porque afinal de contas eu não posso parar no tempo, né? Eu consigo ter uma inserção mais rápida, eu consigo entender qual que é o ramo de negócio que eu mais me adapto. Então, vocês aproveitarem isso, né? Essas atividades práticas, esse contato com os professores, né? Então, aproveitar isso como um diferencial competitivo aí de cada profissional. E uma primeira pergunta, né? O que vocês acham, né? Essa pergunta eu faria e ia querer escutar a resposta se eu estivesse junto de vocês, né? Mas o que as empresas esperam do profissional hoje? A gente sabe que tanto a universidade quanto as escolas técnicas, elas dão uma luz para nós, né? Elas não vão dar todas as respostas. As respostas, a prova da vida, né? As dificuldades do dia a dia, a gente vai encontrar aqui fora, né? A gente encontra muita dificuldade e entende o que é um negócio quando eu estou aqui fora. Mas o que a empresa espera num primeiro contato com o profissional, né? No primeiro contato com o técnico? Primeiramente, é o interesse em aprender fazendo, né? É aquele brilho no olhar, né? Que eu digo, poxa, eu não tive muita experiência com essa área, mas eu estou disposto a aprender fazendo, né? A experimentar, né? A ter esse contato com o agro, seja qual setor for, e eu vou mostrar as diferentes vertentes que a gente tem dentro da unidade. Uma outra coisa bem importante, que é o que a gente está fazendo aqui também, né? Que é a comunicação. A gente sente um pouco de falta dessa comunicação, do eu me expressar, né? Quando o professor bota a gente para apresentar um trabalho, quando coloca para trabalhar em equipe, por exemplo, então, assim, a gente sente falta disso. A comunicação no ambiente corporativo, né, ela é muito importante. Ela adianta safras, como a gente fala, né? Então, ao invés de eu esperar o ciclo completo de uma safra, se eu me comunico bem, eu consigo adiantar os problemas, eu consigo resolver problemas de uma forma mais rápida e me expressar, me mostrar como profissional, né? Um outro ponto bem importante tirem foto dessa tela, marquem, porque é imprescindível, que é a proatividade, né? Então, aquele aluno que quer ajudar o professor, aquele aluno que questiona muito o professor, aquele aluno que às vezes
é taxado até de, né, puxa-saco do professor, aquele que está sempre grudado no professor, mas a gente entende que essa proatividade de aprender, de ajudar a carregar um equipamento, né, de ajudar a fazer uma apresentação, no mercado de trabalho, né, na prática, ela também traz muitos pontos positivos, tá? Então, ter isso no dia a dia, ser um profissional proativo, ser solícito, né, se colocar à disposição é o que a gente busca no profissional hoje. Porque, assim, gente, eu converso com o meu time todo dia sobre isso. Não existe alguém que vai pegar na sua mão e ensinar tudo de uma vez. Ó, como você chegar nessa posição? Não existe. Depende muito mais do próprio profissional, que é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Né? Então, a proatividade a gente entende que seja um ponto essencial aí para o desenvolvimento dos técnicos dentro do mercado. Um outro ponto é a curiosidade, né? Aquele que sempre pergunta mais, que sempre questiona mais. Né? Então, a gente entende que aquele que quer conhecer os processos, quer entender o funcionamento de uma fazenda, quer entender o funcionamento de uma máquina, por exemplo. Isso instiga muito também os gestores, né, a entender qual que é a curiosidade, qual que é o nível de interesse, né, daquele colaborador, daquele técnico em aprender e em crescer dentro da empresa. Trabalho em equipe foi algo que eu já comentei. Um outro ponto, né, quando a gente sai aí da escola, né, do colégio técnico, é o entendimento de processos internos, né? Então, quando eu venho de uma instituição que tem os procedimentos, né, que eu tenho regras, que eu tenho normas, eu saio um profissional mais preparado também para o mercado de trabalho, porque toda empresa também vai ter normas e procedimentos internos. Então, quando eu sou aberto para isso, quando eu tenho a mente aberta para entender que todo lugar que eu for vai ter uma norma, vai ter um procedimento, eu estou aqui para cumpri-lo, acima de tudo, né? Eu cresço junto com a empresa. Porque hoje não existe empresa sem nenhuma norma ou procedimento, porque é a partir delas que a gente consegue estabelecer um padrão de qualidade, por exemplo, nos processos, nas atividades. É a partir desses procedimentos que a gente consegue fazer as atividades com segurança, né? Que a gente consegue manter as pessoas cada vez mais aí no ramo, né? Que trabalham com saúde e segurança, tá? Um outro ponto em relação à ética também, né, é algo que a gente consegue ver nos profissionais também, na conversa, nas atitudes, né, nas respostas, na proatividade. Então, a gente já consegue ver um profissional aí que está caminhando junto com os valores da empresa também. E em resumo, né, o que a gente espera de profissionais recém-formados, o que a gente espera de profissionais que querem se inserir no agro? Acima de tudo, que queiram trabalhar e que queiram crescer por mérito dentro da empresa. Né? Aqueles funcionários, aqueles colaboradores que chegam e a gente vê um gás, a gente vê um brilho no olho, vê uma curiosidade, vê uma disponibilidade, né? Uma humildade em dizer assim, poxa, eu não sei tudo, mas eu estou aqui para compartilhar e aprender com quem está aqui há mais tempo. Né? Então, eu termino esse slide com essa frase para vocês gravarem bem que o que a gente quer ver é justamente pessoas que querem trabalhar e que querem crescer por mérito dentro da empresa. Né? Aquelas pessoas que não são acomodadas com as atividades, mas que sempre têm visão, né? Que ampliam sua visão e conseguem enxergar oportunidades em cada desafio, né? Conseguem enxergar oportunidades, às vezes, numa dificuldade. Né? E a agricultura em si, ela é muito dependente de muitas coisas, de muitos fatores. Então, assim, o que eu vou entregar, o melhor que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, enquanto eu não tiver ferramentas para fazer melhor ainda. Então, acima de tudo é isso. Quando a gente vem de estruturas, né, e toda escola agrícola, todo colégio, toda universidade tem suas dificuldades. Então, quando a gente sabe encarar essas dificuldades, a gente também sai um profissional mais preparado. Eu deixo de reclamar, mas eu vou fazer o melhor que eu posso na condição que eu tenho. Beleza? Se alguém puder me dar um ok, só para ver se está tudo certo. Certinho. Ok. Então, tá bom. Vamos para a próxima etapa aí, que é bem interessante também, que o que eu busquei fazer, né? Nessas últimas semanas aí, tentando refletir nessa apresentação para vocês.
Quais seriam as áreas de atuação dentro da fazenda hoje, né? Como ampliar a visão de um técnico que às vezes vem para uma entrevista, vem para uma conversa e acha que o serviço é exclusivamente né? É só uma atividade. E não é bem assim. Como a gente pode ver aí nessa colmeia, né? A gente tem várias atividades dentro da fazenda, várias linhas de trabalho que precisam, né? Que demandam de técnicos agrícolas, né? Então, vamos citar algumas delas, né? Misturadora de defensivo, beneficiamento de algodão, armazenamento e classificação de grãos, manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas, colheita, misturadora de adubos, controle de dados agrícolas, ou seja, como que eu mantenho um histórico de uma produtividade, como eu mantenho um histórico de uma fazenda para que eu possa tomar decisão no próximo ano, né? Agricultura digital ou agricultura de precisão, como vocês preferirem falar, operação de plantio, como está envolvida a sustentabilidade disso tudo, né? Qual que é o meu papel na sustentabilidade dentro de uma empresa, seja ela financeira, seja ela ecológica, né? Qual que é o meu papel em relação a isso? Biofábrica, por exemplo, né? É algo que está aumentando muito, né? A demanda por controle biológico, a demanda por utilização de produtos biológicos. Então, aqui eu tentei resumir um pouco, existem muitas outras áreas, mas as áreas que eu consigo passar para vocês hoje que tem mais correlação com a função nossa, né? Com a nossa função técnica. Mas no centro disso, eu tenho o manejo da lavoura, né? E por que no centro disso eu tenho o manejo da lavoura? Porque uma das coisas que eu preciso deixar clara para vocês é que quando a gente é uma pessoa, um profissional recém-formado no mercado de trabalho, disponibilizado pelas escolas para o mercado de trabalho, a gente precisa entender que o início da nossa trajetória, ela não pula degraus, né? Então, o início da trajetória de todo técnico agrícola, em agropecuária, né? Em qualquer ramo, agroecologia, enfim, quem está me escutando, é justamente o manejo da lavoura. É justamente eu entender como funciona a lavoura, porque cada lavoura vai ter suas particularidades, né? Então, esse é o primeiro ponto. E a gente vai destrinchar cada uma dessas variáveis, né? O manejo da lavoura é a inserção do técnico no mercado de trabalho. É você conhecer as particularidades de um solo arenoso, de um solo argiloso, da variedade X, da variedade Y, né? É eu entender as demandas climáticas, é eu entender janela de plantio, é eu entender a fenologia da cultura, né? Como essa cultura se desenvolve na prática, eu acompanhar esse filho que eu planto, eu cuido, eu vou colher para depois eu beneficiar, né? Eu fazer o levantamento de pragas e doenças na prática, porque uma coisa é a gente ver na sala de aula, outra coisa é eu vir para o campo e conseguir entender qual que é o dano de uma praga. Então, esse é o principal ponto, e a gente precisa ter humildade suficiente para entender que para entender da lavoura demanda muito tempo, demanda muita paciência, demanda muito estudo, né? Um estudo que vai além de monitorar, né? Olhar um talhão de manhã e de tarde e chegar de noite e descansar. Não, essas pessoas, elas estudam, elas têm que desenvolver um raciocínio, né? Tem que entender a dinâmica desses talhões dentro da fazenda, tem que entender que posso levar 40 dias para plantar, então, da primeira até a última lavoura minha, eu vou ter essa diferença de idade entre 40 dias, eu vou ter pragas diferentes, eu vou ter plantas daninhas diferentes, eu vou ter estágios para atingimento de doenças diferentes. Né? Então, por que eu começo com esse slide? Porque, pessoal, a gente começa do zero mesmo, tá? Eu comecei assim. Os profissionais, a maioria dos profissionais, se a gente for buscar, e depois eu tenho cases de sucesso lá na frente, eles começaram aqui, né? Sujando a botina, colocando a perneira, molhando a calça, batendo o algodão no peito e mostrando para que eles vieram, né? Que é conhecer a cultura do algodão, ou do milho, ou da soja, enfim, a cultura que vocês vão trabalhar, né? Aqui eu estou exemplificando o algodão, porque é aquela que a gente trabalha, que a gente acha um pouquinho mais desafiadora, né? Então, por isso que eu trouxe esse exemplo. Mas esse é o início de tudo, né? Essa é a primeira, é onde eu me insiro dentro da fazenda, eu vou mostrar meu potencial, eu vou me mostrar para as outras pessoas que estão aqui dentro, que já fizeram essa atividade, inclusive. É aqui que a gente aprende a fazer recomendação,
né? Aqui que a gente aprende, poxa, se eu tenho uma praga específica no meu barracão, o que eu tenho disponível para combater ela? É aqui que esse primeiro ponto que eu vou aprender esse tipo de coisa, porque não cai do céu, né? E os professores não conseguem passar tudo para a gente de uma única vez. Na prática, os produtos mudam muito, né? Eu tenho lançamento de produtos todos os anos. Às vezes são as mesmas misturas, né? Só que com nomes diferentes e proporções de ativo diferentes. Mas todo ano eu tenho lançamento de alguma coisa. E pelo contrário, né? Eu preciso saber o posicionamento disso, eu preciso saber o que funciona e o que não funciona, justamente para eu ter um custo de produção melhor, para eu entender qual que é o posicionamento de cada produto. E um último exemplo, né, que eu vou dar, a gente podia falar o dia inteiro, né, dessas 3 imagens, mas um último exemplo que é realmente posicionamento de variedades. Né? Assim como produtos químicos variam e vêm né, modificando aí, lançando a cada ano, né, as variedades também vêm. Né? Então, a gente entender um pouquinho das variedades, das diferentes variedades, do comportamento delas. Então, isso está muito atrelado ao nosso primeiro desafio no mercado de trabalho, nosso primeiro desafio dentro de uma fazenda, que é eu mostrar para o meu gestor, né, para o meu líder, que eu estou começando a entender o funcionamento de uma lavoura, né, que eu estou começando a tomar decisões sobre aquela lavoura. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o essencial para cada colaborador, né, cada profissional recém-formado aí, é justamente esse entendimento, né, esse sujar a botina, ir para a roça e realmente entender o que está acontecendo lá. E aí, a partir disso, né, a MAGE consegue fazer um plano de carreira para as pessoas, né, consegue ir pescando essas pessoas que se infiltram dentro da área técnica para a realização de outras atividades, de outras demandas. E aqui eu abro o leque para vocês de oportunidades, né, de oportunidades dentro de uma fazenda, das demandas dentro de uma fazenda. Aqui eu trago um dos exemplos, por exemplo, né, que é eu fazer testes, né, eu entender a mistura de defensivos e a mistura de adubos, né? Então, eu entender qual que é a compatibilidade dessas misturas, o que eu consigo e o que eu não consigo misturar, né? Fazer cálculos matemáticos, né? Que às vezes a gente fica, poxa, mas para que eu vou usar isso? Usa muito, né? Demanda muito, um raciocínio lógico, né? Muitas vezes uma regra de 3 vai salvar a gente em muitas coisas, né? E até cálculos mais complexos, para a gente pensar num funcionamento melhor de um produto, né? Para a gente pensar numa diluição de um produto, para a gente pensar na dose ideal de um produto para combater uma praga, né? Isso são coisas do nosso dia a dia, da prática mesmo, né? E, inclusive, adubos, né? Então, eu saber a proporção, poxa, se eu extraio tanto, a demanda dessa cultura é tanto, então quanto eu vou ter que aplicar de cada insumo, né? Então, fazer misturas de adubo também é algo que pode estar aí atrelado, né, dependendo do desempenho do técnico agrícola, né, do assistente técnico, que é a função que a gente contrata aqui, de identificar esse perfil dentro da pessoa e até essa pessoa ser demandada para outras atividades, né? Então, o que mais? Controle de estoque de insumos, né? A gente ter essa percepção de controle de estoque, conhecimento dos princípios ativos, né? Responsabilidade, porque pense que definir uma mistura, né? Eu definir o que eu posso, o que eu não posso misturar, o pH de um com o pH de outro, então uma responsabilidade muito grande, que eu estou trabalhando com o dinheiro que não é meu, é da empresa, né? Eu preciso, ao mesmo tempo, ter criatividade para eu sugerir misturas diferentes, para eu sugerir produtos que têm o mesmo ativo, mas que têm formulações diferentes, por exemplo, né? Eu preciso ser uma pessoa organizada, eu vou trabalhar com vários produtos ao mesmo tempo, eu preciso ser comunicativo, né? Preciso me comunicar com o coordenador de aplicação, preciso me comunicar com o supervisor técnico, com o líder de área, né? Com todas as pessoas envolvidas com aquela lavoura. Eu preciso gerenciar pessoas, né? É aqui que a gente começa a perceber se a pessoa tem um perfil de gestão junto com a técnica. Hoje a gente define que não existe uma pessoa exclusivamente técnica, né? Ela precisa saber gerenciar pessoas, ela precisa saber gerenciar processos, né? Então, não existe mais aquela coisa de, eu sou só técnico, eu sou só operacional, que é o que a gente escuta muito nas fazendas. Hoje a gente precisa conciliar as duas coisas, né? A gente precisa ter gestão do tempo, ter gestão das pessoas, ter gestão dos processos, né?
além de entender aí a estratégia operacional da fazenda. Eu vou preparar uma calda ou eu vou preparar uma mistura de adubo X, eu preciso atender todas as equipes que estão espalhadas na fazenda. Então, esse estímulo, essa vontade de aprender, por exemplo, para realizar essas atividades dentro de um setor de mistura de defensivos e adubo, por exemplo, né? Uma das linhas de trabalho aí dentro da fazenda. Outra coisa bem interessante também, né? Outra vertente, né? Outras dois apoios aí, eu digo que são apoios da parte técnica e que tem total correlação com os técnicos agrícolas que trabalham conosco, é justamente esse contato com dois setores muito interessantes, que é o de controle de dados agrícolas e a agricultura digital, tá? Então, esses setores, eles são responsáveis por armazenar informações para tomada de decisão. O que aconteceu há 5 anos atrás? O que aconteceu há 7 anos atrás? Isso pode se repetir? Né? Qual é o histórico de um talhão? Né? O que eu consigo fazer diferente naquele talhão? Então, esses dois setores, eles trazem isso para nós. Eles trazem esse armazenamento de dados. Quanto custou uma aplicação? Qual é o histórico de um talhão? Então, esses setores, eles ajudam a gente, por exemplo, no planejamento orçamentário, né? Afinal de contas, uma fazenda, né, assim como qualquer empreendimento, a gente precisa de um planejamento orçamentário, né? Quanto custa a minha lavoura, quanto eu vou gastar, né, para conduzir essa lavoura e quanto eu vou receber, quanto eu tenho que produzir e quanto que eu vou receber, né? Então, essa é a ideia e esse controle de dados agrícolas ajuda muito a gente nisso. E tem uma pessoa muito especial que hoje coordena, né, esses dados, esses controles agrícolas, que começou conosco como técnica agrícola 10 anos atrás e foi se desenvolvendo dentro da unidade, né? Então, esse é um exemplo muito... E tem muitas outras pessoas que eram técnicos, né, trabalhavam na lavoura e foram se desenvolvendo aí para trabalhar com controles agrícolas, né? Então, o rendimento das operações é retirado desse setor também, para eu poder planejar a próxima safra, para eu saber quanto que rende uma máquina, então quanto tempo eu vou demorar para plantar uma área, por exemplo, para encaixar na janela ideal, qual que é o custo da minha operação. Então, esse setor, ele traz para nós o custo de cada operação, quanto custou cada talhão. Isso garante a sustentabilidade da empresa, né? Porque se eu sei quanto me custa aquela operação, eu consigo me planejar melhor, eu consigo refletir melhor se aquela é realmente a melhor operação, ou se eu não vou estar gastando ela à toa, né? Eu faço onde realmente há necessidade de fazer. E é um setor que gera, então, relatórios para nós, informativos de área, controle de estoque, né? Então, assim, nessa imagem, por exemplo, eu tenho 2 exemplos de prestação de serviço, né, por esses 2 setores e que são feitos por técnicos agrícolas, né? Então, eu tenho um mapa, por exemplo, que é um mapa de índice pluviométrico, né? Então, eu tenho estações espalhadas pela fazenda toda, né? Essas estações me trazem informação de índice pluviométrico, e com base nesse índice pluviométrico, eu consigo gerar esse mapa. E a partir desse mapa, o técnico agrícola, a parte técnica da fazenda, consegue definir, por exemplo, onde eu vou plantar primeiro. Né? Abrir o vazio sanitário da soja, eu vou iniciar o plantio da soja onde choveu mais. Já pensou eu ter que andar 34 mil hectares, né? Que é a área dessa fazenda, até achar o melhor talhão para plantar? Então, a agricultura digital, ela vem trazendo esse tipo de informação para nós, né? E é algo que eu estou passando para vocês, que tem que ser de curiosidade de vocês também. A agricultura digital hoje, ela não é mais só agricultura de precisão, ou aplicar adubo onde realmente precisa, né? É eu ter, por exemplo, estações meteorológicas automáticas que me dão velocidade do vento, umidade relativa do ar instantaneamente, né? É claro que para chegar nesse nível, a gente levou muito tempo, né? A gente levou bastante tempo. Até 2 anos atrás, por exemplo, a gente dividia o time e saía coletando a chuva dos pluviômetros tradicionais. E isso acontece em outras propriedades também. Mas eu quis trazer isso para vocês porque isso é uma evolução para nós,
né? Então, assim, e aquele assistente técnico, né? Aquele técnico que está por dentro dessas inovações, ela vai levando essas informações para o ambiente de trabalho onde ela estiver, né? E consegue trabalhar com essas ferramentas, consegue se adaptar a essas ferramentas. Então, essa é a importância de um mapa de índice pluviométrico para nós, por exemplo. Eu defino onde eu vou começar meu plantio e eu posso definir, por exemplo, qual que é a minha área que está sofrendo mais por tempo sem chuva. Poxa, aquele setor já está murchando, já está, né, acontecendo murcha permanente, as plantas já não estão crescendo no mesmo nível que eu gostaria que elas crescessem. Então, esse mapa, né, essa demanda da agricultura digital, essa demanda da parte técnica, traz esse tipo de informação para nós que ajuda muito na tomada de decisão. E um outro mapa, esse que vocês estão vendo em verde e vermelho, ele é um mapa de NDVI, tá? Então, com essa ferramenta, por exemplo, o técnico, além dele monitorar o talhão e perceber que existe diferença dentro desse talhão, a agricultura digital prepara essas zonas de aplicação para nós. E aí é como eu estava falando, pode ser uma aplicação de adubo, pode ser uma aplicação de regulador de crescimento para algodão, né? Pode ser uma aplicação localizada para controle de plantas daninhas, né? Então, existe uma gama de ferramentas que, de posse desse conhecimento da agricultura digital, o técnico agrícola consegue fazer sua função cada vez melhor, né? E integrando esses dois setores, né? Que acho que esse é o maior objetivo hoje meu em relação à parte técnica, em relação à Fazenda Tucunaré, que é integrar cada vez mais esses setores, que a gente tenha esse contato, essa comunicação cada vez maior. Tá? Vamos para o próximo. Se tiverem dúvida, pessoal, pode questionar, tá? Outra vertente, né, bem interessante, e que pode ser uma aptidão, né, eu entendo que pode ser uma aptidão aí de alguns técnicos, né, é justamente a manutenção de equipamentos e máquinas agrícolas, né? Hoje, dentro da unidade, a gente tem uma demanda de máquinas imensa, né? Eu queria até ter trazido um gráfico para vocês em relação a isso, mas vou aprimorar para o próximo. Mas hoje a gente tem diversas marcas de plantadeira, né? Diversas marcas de tratores, de arrasto. Então, essa gama de ferramentas também demanda profissionais que tenham curiosidade, né? De entender essa diversidade das máquinas, de entender que uma marca vai ter uma regulagem diferente da outra, né? De entender o funcionamento do equipamento. Então, existem períodos do ano, por exemplo, que eu tenho plantio, subsolagem, né? Eu tenho colheita ao mesmo tempo, né? Na época da soja eu colho soja, ao mesmo tempo eu planto algodão, eu pulverizo aéreo, eu pulverizo terrestre, né? Então eu faço várias atividades ao mesmo tempo. Então olha a gama de oportunidades de entender o funcionamento de uma máquina, de entender o funcionamento de um pulverizador, de que forma eu posso regular essa máquina para atender a minha demanda técnica, né? Então, adaptações técnicas para atendimento da demanda da lavoura, existem muitas adaptações que surgem dos técnicos nas atividades que eles estão desempenhando, né? O custo da manutenção desses equipamentos também é algo que impacta aí, né? E pode estar atrelado à demanda do técnico também. Consumo de combustível e lubrificante por cada máquina e equipamento ajuda a gente a definir a gestão orçamentária desses equipamentos. Ali eu coloquei um exemplo de um avião, né? A gente tem demanda dentro da fazenda, por exemplo, por técnico executor de voo, né? Que nada mais é do que um profissional formado, né, num curso técnico, mas que faz um outro curso também para poder acompanhar as aplicações aéreas, né? Eu entender qual que é a velocidade do vento, que altura aquele avião tem que voar, qual que é a faixa que eu consigo fazer, qual que é o produto que eu estou trabalhando. Então, hoje a gente tem, né, definido uma função dessa dentro da unidade também. São pessoas que saíram da área técnica, mostraram potencial e hoje tem essa responsabilidade aí em cima da aplicação aérea, que é uma demanda de
de insumo, né, uma demanda aí muito grande, tanto para a lavoura de algodão quanto de soja. Então, também é outra vertente dentro da unidade, nessa demanda por profissionais que sejam interessados aí pela aplicação aérea e a qualidade dessa operação também, né? Qualidade dessas aplicações aí. E o nosso supervisor hoje, o nosso supervisor da manutenção, também vou mostrar para vocês lá na frente, começou na fazenda como técnico agrícola, né? Então, começou com monitoramento, né, e foi evoluindo dentro da fazenda. Então, para vocês perceberem que isso é uma aptidão de vocês também, né? Quem gosta de máquinas, né? Normalmente, quando a gente recebe os técnicos também, eles são doidos, fascinados por máquinas, né? Então, assim, ter esse entendimento de máquinas também é um fator bem importante e faz um diferencial muito bacana dos técnicos agrícolas que vêm trabalhar conosco. Outra vertente que também evolui, né, desenvolve muita gente da parte técnica nossa aqui, que é o armazenamento e a classificação de grãos, além do beneficiamento e classificação do algodão, né? Quando eu digo que as fazendas elas são grandes escolas também, é porque justamente elas têm muitas oportunidades, né? E essas fotos, por exemplo, uma delas é do armazém, né? Do armazém de uma das fazendas, que é a Fazenda do Tumaré. Inclusive, eu estou bem de frente para o armazém agora. E lá a gente também tem muitas demandas de atividades dos técnicos agrícolas, justamente para classificação de grãos, né? Na época de colheita, a gente trabalha, a Marge é uma das empresas que trabalha muito com soja convencional. Então, a gente tem várias certificações, né, e vários procedimentos aí para classificação dos grãos, teste, né, de tecnologia da soja, né, para ver se é transgênico ou convencional. Então, isso é uma responsabilidade muito grande também, né, você fazer parte dessas análises, receber ou recusar um caminhão que está vindo da lavoura, né, evitar a contaminação do que já está armazenado, né, controle, né, o mecanismo de secagem e armazenagem desses grãos, é uma aptidão também técnica, né? E além disso, a gente tem a parte do algodão também, né? Então, na imagem, a gente também tem um dos nossos colaboradores, o Luciano, que também sempre demonstrou, né, aí ter muita vontade, muita garra para conhecer a cultura do algodão. Então, ele participava de todo o processo durante o manejo do algodão, né? Manejou aí algodão por 2, 3 anos, justamente para entender a parte da lavoura, e hoje ele é um dos nossos classificadores, né? Dentro da fazenda. O próprio grupo deu oportunidade para ele fazer o curso, isso depois de demonstrar muito que ele queria, deu oportunidade para ele fazer o curso, e hoje ele é um dos nossos classificadores de algodão. É ele que define o tipo do algodão para poder receber os compradores depois e avaliar esse algodão. Então, para a gente é muito gratificante, assim, ver que a primeira contratação, o primeiro contato é essa parte do monitoramento da lavoura, do entendimento da lavoura, e que depois as pessoas vão alcançando outros espaços, né? E a gente tem muitas oportunidades de melhorar isso ainda, né? Tanto a classificação de grãos, o armazenamento de grãos tem muitos desafios, e a classificação do algodão, o beneficiamento do algodão e o manejo do algodão também tem muitos desafios, porque cada ano é um ano, né? Cada ano a gente se depara com um desafio diferente que impacta aí diretamente a qualidade final do algodão. Então, hoje a gente faz atividades, por exemplo, de classificar o algodão desde lá da lavoura, né? Então, e quem faz isso, quem é treinado para isso é justamente os técnicos, né? Eles têm essa responsabilidade, essa aptidão. Poxa, eu vou classificar aqui na lavoura para que quando beneficie, eu não suje outro algodão, eu tenha o algodão mais parecido possível em cada lote. Então, esse armazenamento, no final das contas, lá no pátio, também é definido aí por pessoas que têm conhecimento técnico também, né? Que têm essa aptidão técnica aí. Outra atividade primordial aí que também está na OS, né, na ordem de serviço que a gente fala, do técnico agrícola é justamente a nossa atividade base, né, gente?
o princípio de tudo, né? Se a gente fizer o plantio bem feito, a gente vai ter uma colheita, um monitoramento bem feito. E esse é o princípio de tudo, né? Então, qual que é a função do técnico para nós aqui? Qual que é a confiança, o voto de confiança dele, que a gente deposita neles em relação ao plantio, né? É justamente essa regulagem das máquinas e equipamentos, é o entendimento do que é qualidade de plantio, qual que é a distribuição de plantas que eu quero, quantas plantas eu quero, é eu entender se o meu tratamento de semente, né, esse tratamento de semente que veio lá do sementeiro da margem, inclusive, ele está de acordo com os padrões da área técnica, ele está de acordo, ele está bem grafitado, ela está bem tratada, ela está uniforme, né, ela é de mesma peneira. Então, muitos desses questionamentos, quem faz é o técnico que está lá junto com o coordenador de plantio, né? Está lá auxiliando o coordenador de plantio, porque daqui a um tempo pode ser que ele seja o coordenador daquele plantio, pode ser que ele seja o coordenador daquela operação, né? Então, a conferência dessas variedades, se eu não tenho um conhecimento técnico do que é uma variedade, né, isso pode impactar toda uma lavoura. Então, hoje a conferência, né, quem tem aptidão justamente para fazer essa conferência das variedades, eu diferenciar uma variedade da outra, né, uma qualidade de tratamento do outro, a conferência desse stand, né, depois que emergiu, vou fazer a conferência desse pré-stand, ficou do jeito que queria, não ficou, né, a decisão se eu preciso replantar, se eu não preciso, se a minha distribuição está uniforme, né, se eu vou conseguir ter um manejo uniforme. Então, essa atividade é demanda primordial, assim, do técnico agrícola, né? E demonstra, né, uma oportunidade também de demonstrar muitos aspectos da pessoa, né, profissional e pessoal, né, que é essa aptidão de conversar com as pessoas, de conversar com os operadores que estão na operação dessa máquina, né, de compartilhar conhecimento, de explicar para essas pessoas qual que é a importância da distribuição boa dessas sementes, né, o porquê que eu tenho que fazer essa conferência, o porquê que eu tenho que conferir a variedade que está no meu bag. Então, assim, isso são atividades do dia a dia, tá, pessoal? Isso são demandas do dia a dia que fazem com que o técnico se demonstre, né? Demonstre o seu interesse, demonstre a sua aptidão, demonstre o seu interesse em se desenvolver e contribua aí com essa operação que é primordial para a gente no dia a dia, né? Se eu planto bem, como eu disse, a possibilidade de eu colher bem é muito boa, caso as condições climáticas não me ajudem. Agora, se eu plantei mal, a tendência é só piorar, eu não consigo mais consertar, né? Isso aí é primordial, mas eu gosto sempre de frisar, porque todo início de plantio a gente faz um treinamento de novo com os técnicos e demonstra a importância deles no dia a dia, né? A importância deles realmente nessa atividade. Porque apesar de você pode ter as melhores máquinas possíveis, né? Se você não souber operar elas e não souber para que serve, não souber a melhor forma de depositar aquela semente na lavoura, não adianta, né? Assim como você pode ter uma máquina simples, mas plantar muito bem plantado, né? Então ainda vai depender muito de pessoas, né? Para a tomada de decisão, para o posicionamento, ainda depende muito de pessoas, né? Depende muito da gente, depende muito de vocês. Então, pode ser a melhor máquina, mas se não tiver uma pessoa coordenando, olhando, conferindo, né, que é essa atividade dos técnicos, não adianta nada, né? Os erros acontecem da mesma forma. Uma outra atividade, né, que é essencial também, o acompanhamento, né, e quem faz a função, a aptidão também é dos nossos técnicos agrícolas, né, demonstrado aí nas imagens, é justamente o levantamento de perda de colheita, né? Quando a gente fala de regulagem de máquina, a gente não está falando só de manutenção dentro do barracão, está falando da operação em si, né? Então, hoje a gente posiciona profissionais, técnicos agrícolas, justamente para fazer esses levantamentos de colheita, manter esse contato com os coordenadores operacionais, fazer a regulagem das máquinas, entender que o que eu produzi precisa ser todo colhido, né? Mesmo que seja pouco, como foi a ocorrência dessa safra, né? A gente entende que essa safra não é uma das melhores, né? Para o Mato Grosso em si, falando de algodão e milho. Mas o pouco que está lá, a gente precisa colher muito bem colhido, né? E o que ajuda a gente hoje a fazer essa função é justamente a presença dos técnicos fazendo esses levantamentos de perda de colheita.
Uma coisa é você passar por um talhão e achar que tem muito talhão lá. Outra coisa é você ir lá e coletar, medir, pesar, passar essas informações de uma forma criativa, de uma forma que convença, né, aquele coordenador que realmente ele precisa fazer uma regulagem diferente e aprender junto com esses operadores a aproveitar o máximo possível da tecnologia da máquina, né? Além disso, outra coisa também que é nossa aptidão é justamente essa rastreabilidade da produção, né? O que a gente chama de marcação de fardinho, né? Que para nós é essencial para as nossas certificações, para a nossa comercialização do algodão, porque quando a gente faz essa rastreabilidade de cada rolinho, quando o comprador ele compra os lotes de algodão, ele consegue ter todo o histórico. Ele sabe de onde colheu aquele talhão, aquele algodão, qual talhão foi, quais os insumos foram aplicados, em qual dose, em qual época. Tá? Então, isso é uma das coisas da importância, né? Não é só marcar um fardo. Eu não vou só marcar se eu colhi de dia, de noite, para eu beneficiar primeiro o que foi colhido à noite por causa da umidade. Eu vou marcar se esse algodão tem muita folha, se esse algodão está muito sujo, eu vou classificar ele. Não é só isso, né? Mas é o teu histórico, a vida desse fardinho até ele ser vendido, né? Por exemplo, se o professor Paulo comprar esse algodão hoje, ele sabe qual talhão, quais produtos foram aplicados. Isso é uma das certificações que a gente tem, que muitas outras empresas também fazem, e que é de suma importância a presença do técnico agrícola aí para ajudar a gente nessa atividade. Uma outra coisa também, né, esse levantamento de peso de capulho, a determinação do mapeamento de produtividade do algodão. Poxa, eu tenho essa variedade plantada nessa janela, feito esse manejo, qual que é o mapeamento de produtividade? Excluindo aí a diversidade do talhão, a heterogeneidade do talhão, a diferença, né, de um canto para o outro do talhão. Então, eu faço esse mapeamento de produtividade para entender qual que é o potencial daquela variedade na fazenda, naquele solo, naquele período de plantio. Tá? Então, assim, a gente buscou essas 3 ilustrações, são de pessoas que trabalham conosco também, né? Técnicos agrícolas aí que auxiliam a gente no dia a dia a fazer esses levantamentos aí na lavoura. Um dos pontos que eu tinha colocado lá, né, era em relação à sustentabilidade. Qual que é o nosso impacto, né, como técnicos, né, como pessoas que têm conhecimento e têm acesso à informação? Eu acredito que vocês têm, né, as disciplinas de legislação, né, as disciplinas que envolvem toda a parte burocrática aí das empresas, né, o funcionamento de uma empresa. Qual que é o nosso papel como técnico em relação à sustentabilidade, né? Não só a sustentabilidade financeira de uma empresa, mas o que engloba ela também, que é a sustentabilidade ecológica. Afinal de contas, o conhecimento dessa legislação faz com que a gente contribua, né, com o estabelecimento dessas certificações. Então, por exemplo, isso está na essência da MAGE, né? Quando lá atrás, há 40 anos atrás, o senhor André Amage veio para o Mato Grosso, uma das principais coisas que se pensava era, né, de que forma eu vou produzir, mas eu vou manter as minhas áreas de preservação. Então, é por isso que a gente tem certificações, né? Inclusive, uma delas é só a MAGE que tem, que é justamente de produzir e comprar grãos somente de produtores que respeitem, né, as legislações ambientais. Então, isso para nós é muito importante, porque mantém a sustentabilidade da empresa perante a comercialização. A gente sabe que os mercados de soja, né, que compram soja e algodão, eles estão cada vez mais exigentes em gestão ambiental, né? Em eu saber que aquela empresa, ela trata bem os funcionários, ela não tem escravidão, por exemplo, não tem um desmatamento, eu produzo nas áreas que já estão abertas, né? Então, eu preservo, eu tenho a rastreabilidade da minha produção, eu tenho a rastreabilidade dos galões que eu uso de defensivo. Então, isso é muito importante e todo mundo dentro da fazenda contribui para isso, né? E a gente também é papel essencial nisso. Não basta produzir,
A gente precisa produzir com qualidade, com sustentabilidade, a gente precisa transmitir confiança no nosso produto. E eu, como, né, responsável técnica da fazenda, enfim, supervisora técnica da fazenda, procuro sempre passar isso para os colaboradores, porque é a nossa importância também, né? A importância da nossa profissão, conhecer essas legislações, saber de que forma eu vou contribuir, né? E o monitoramento integrado de pragas, por exemplo, né, que é eu visualizar a lavoura, identificar quais são os reais problemas e aplicar somente para aqueles reais problemas, também faz parte da sustentabilidade, né? Também faz parte do uso consciente dos insumos agrícolas, né? A agricultura digital é o uso consciente dos insumos agrícolas. Então, eu não queria deixar de falar desse item, porque às vezes ele acaba passando batido e é algo que contribui muito, né, para o desenvolvimento das empresas. E se a empresa cresce, os funcionários que estão nela também crescem, né? E é a gente que contribui com essa sustentabilidade. É a gente que pode ajudar com o plantio de árvores para uma recuperação de área degradada, por exemplo, né? É a gente que pode contribuir dizendo que aqui eu não consigo cultivar, eu preciso entrar com uma cobertura verde, por exemplo, né? Então, é a gente, né? Tecnicamente falando, né? Vocês que estão me escutando, é nós que podemos contribuir com isso, tá? Então, eu não podia deixar de falar desse ponto. Teriam outras vertentes para a gente falar, né? Eu acabei não citando aí a biofábrica, né? A produção de micro-organismos, né? A própria pesquisa dentro da fazenda também demanda muitos técnicos, né? Para a gente extrair resultados daqui e usar nas áreas comerciais, né? Mas são aí vertentes que, quando as pessoas começam dentro da área técnica ou começam dentro da pesquisa, que são duas áreas de início, né, para os técnicos agrícolas conseguem aí se desenvolver e fazer um plano de carreira aí dentro da margem. Tá? E aí, pessoal, para finalizar, né, já indo para o finalzinho, como eu comentei com vocês, eu acho super importante a gente trazer casos de sucesso, né? A gente teria inúmeros casos de sucesso para falar aqui, mas eu selecionei alguns que são pessoas que de alta confiança hoje dentro da margem e que começaram como técnicos agrícolas aqui, tá? Então, talvez alguns deles vocês já devem ter escutado falar, mas eu vou frisar aqui mais uma vez, né? Então, a Agna, por exemplo, ela começou conosco há aproximadamente 10 anos atrás, né? Foi uma das primeiras mulheres técnicas agrícolas dentro de uma fazenda, né? Então, ela foi praticamente a primeira mulher que fez monitoramento dentro das unidades e abriu portas para muitas outras mulheres, né? Então, hoje, ela é coordenadora do Centro de Operações Agrícolas, né, das duas fazendas, da Tucunaré e da Água Quente. Então, ela que tem todo o entendimento do orçamento, né? Ela que, com a experiência que ela teve de área técnica, consegue entender aí os custos da lavoura, né? Consegue gerar relatórios que subsidiam aí a tomada de decisão para nós, tá? O Arnaldo, né, Arnaldo Ferrando, hoje ele é gerente regional nosso, mas mais conhecido aí, né, como o técnico agrícola mais famoso aí na AMAGE, né, começou como técnico agrícola, passou por coordenação, supervisão, subgerência, gerência, né, até chegar a ser nosso gerente regional, né, um dos gerentes regionais aí do grupo. Temos também o Leonir Bertolini, né, que atualmente é gerente, né, está como gerente da Fazenda Tucunaré e da Fazenda Água Quente, né, duas fazendas aí da margem, que gira em torno aí de 48 mil hectares de algodão plantado. Então, ele está como nosso subgerente hoje, como nosso gerente de fazenda hoje. Tem aí mais de 25 anos de margem, né, tem bastante tempo aí, começou como técnico agrícola, né, passou por toda essa transição, né, de plantar algodão, ter conhecimento da cultura do algodão, né, então ele auxilia muito a gente aí na gestão das fazendas. Lucas Gregolin, né, hoje está como nosso subgerente, mas tem aí 14 anos de fazenda, né, 14 anos de Grupo MAGE, ele veio de outras fazendas aí e hoje está conosco aí na subgerência, auxiliando nas operações, né, na visão de fazenda, nas estratégias. Então, assim, começou conosco como subgerente, como técnico agrícola e hoje
é nosso subgerente. Maurício Correia, como eu comentei com vocês, também começou como técnico agrícola dentro do grupo e hoje é nosso supervisor de manutenção. Então, é um cara que entende de custo de máquinas e equipamentos, né? Das operações em si, de todas, né? Adubação, calcário, plantio, colheita, pulverizadores. Então, ele que mexe com todo esse custo aí da planta de máquinas agrícolas que a fazenda tem hoje. E para finalizar aí, eu teria vários outros exemplos, mas para finalizar aí, o Graziano, né, que também hoje é nosso supervisor de campo, começou aí com a gente como técnico agrícola também. E todas essas pessoas, gente, por que eu trouxe elas também? Porque elas também, para finalizar, não sei se eu frisei isso, mas vou frisar agora, né? Essas pessoas, elas começaram como técnicas agrícolas, né, técnicas e técnica, mas elas não pararam no tempo. Né? Elas aprimoraram seu conhecimento, elas aprenderam com outras pessoas que estavam aqui, né? Aprenderam com seus próprios erros, superaram seus erros, né? Mantiveram a comunicação com outros setores, aprenderam com as outras pessoas e hoje são a gente fala que é alta gestão assim dentro do grupo, né? Então, para vocês terem um pouquinho de noção que talvez essas pessoas quando vieram, né, das suas regiões, elas também não conheciam nada de fazenda, né? Elas não sabiam a dimensão que era uma fazenda e foram acompanhando essa evolução. Então, quer dizer, todo mundo tem oportunidade, desde que demonstre interesse, né? Fala sangue no olho, às vezes o brilho, né? Essa vontade de fazer, essa vontade de aprender, essas pessoas demonstraram isso, né? Eu tenho um orgulho imenso de trabalhar com todas essas pessoas, de poder aprender com elas, né? Então, foi para finalizar mesmo a apresentação que eu trouxe a imagem dessas pessoas, justamente para servir de exemplo para vocês, né? De pensar, poxa, eu gostaria de ser um gerente de fazenda, eu gostaria de ser um supervisor de campo, né? E assim por diante. Cada um na sua aptidão, cada um com a sua trajetória, cada um com a superação dos seus medos, dos seus desafios. Então, eu espero ter contribuído, fico à disposição aí para qualquer pergunta, né? Em nome da Margem, né, em nome da Fazenda Tucunaré, agradeço aí a Suzane, as professoras que entraram em contato comigo. Eu não sei como é que tá agora aqui para vocês. Acho que parou, acabou. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, mas eu fico à disposição para perguntas. É isso, obrigada. Stephanie, queremos agradecer, foi excelente a sua palestra, acertamos, né, nesse tema que é muito relevante para os nossos estudantes, eu fiquei apaixonada né, em tudo que você falou, e já estender para outros, né, convites para os próximos eventos aí que nós temos na instituição, no Centeca Baitará. Como o professor Paulo falou, né, já temos essa parceria aí com a MAGE, isso é muito importante, né, principalmente para o crescimento profissional dos nossos estudantes, né, para serem futuros técnicos aí no mercado de trabalho. Você citou vários exemplos, né, inclusive aí de colegas seus que entraram como técnico, né, foram para o campo e depois já desenvolveram outras atividades, e isso é um impulso para os nossos estudantes, né, eles puderam ver casos aí de sucesso. E agradecer mais uma vez, né, pela palestra maravilhosa, e agora nós vamos abrir, então, para as perguntas. O professor Willis vai estar aí no chat, auxiliando os alunos. Então, pessoal, fiquem à vontade aí para as perguntas, ok? Carla, antes das perguntas, eu não sei, e a Suzane vai sair sem falar nada, é? A Suzane. Não, eu vou falar também. Ela já está Vamos dar a palavra para ela, para a Suzane, né, que está aqui acompanhando, e deixar assim, né, a observação de que eu procurei ela várias vezes, né, Suzane, para a gente foi tendo essa conversa em relação ao título da palestra, o que seria abordado,
e ela ajudou muito. Eu quero agradecer, deixar aqui meu agradecimento, né, em nome da equipe também. E, como eu já falei, né, queremos estender essa para outros eventos, né, para outros webinários que teremos aí, e para outras parcerias, né, professor Paulo, que nós queremos aí estender com a AMAGE, né, toda essa questão do campo, dizer que nós teremos o nosso dia de campo, tá, pessoal, que será em outubro, e a AMAGE aí é nossa parceira, estão convidados para vir nos prestigiar nesse dia de campo, tá, Suzane e Stephanie também, e vamos aí, então, né, fortalecer mais e mais essa parceria, então eu passo para a Suzane falar aí, né, das suas considerações. Bom, boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Eu queria agradecer novamente ao professor Paulo, professora Carla, que não mede esforços, né, para estarem aqui, para produzir sempre bastante conteúdo para os alunos. Ao contrário de vocês, eu sou psicóloga, também como a Stephanie, vim do Paraná. Hoje eu atuo dentro da organizacional, né, que é uma área não muito conhecida, às vezes por muitos, né, mas a gente faz processos seletivos, atração e seleção. Então, assim, vocês, alunos que estão aí nos assistindo hoje, serão nossos futuros candidatos, né, e espero encontrar vocês aí no mercado de trabalho. Como foi dito no webinário anterior que a gente participou, né, nós temos alguns alunos do Centec Abaitará que são nossos funcionários hoje, né, a Luciana ainda surpreendeu o professor Paulo na última palestra, apresentando os nossos colaboradores, e eu gostaria de convidar vocês para acessarem os nossos sites, as nossas mídias sociais, as nossas vagas estão sendo publicadas semanalmente lá, e ficar aberto, né, para essa parceria aí. Eu vou iniciar minha fala, professor, apresentando um vídeo, tá, institucional. Seria um pouquinho do que eu iria falar nos slides, e eu achei esse vídeo, achei um pouquinho mais dinâmico, mais didático aí, para a gente iniciar essa conversa. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Por favor, vocês só me sinalizem se está aparecendo, porque eu acho que eu não vou conseguir ver vocês depois, né? Vamos lá. Estão vendo? Está carregando, daqui a pouco deve aparecer. Cala a boca. A Natália é um cu, né? Eu acho que meu microfone tá ligado. Foi, pessoal? Oi. Ainda Oi? não está. Tá me ouvindo, Suzane? Tô te ouvindo, aham. Não apareceu. Não apareceu ainda. Tá. Deixa eu tentar. Não? Ainda não. Nossa, será que aconteceu aqui? Tava aparecendo pra mim aqui. Tá aparecendo? Pra mim também tava. Vamos esperar um minutinho carregar, mas... Aqui tá aparecendo o vídeo. Só tá Tá? pausado. Tá. Professor, tá aparecendo? Carla? Pode ser que seja a minha internet. Não está. Aqui está aparecendo, Su. Tá? Tá. Eu vou compartilhar porque eu acredito que o áudio vai sair. Posso? Sim. Sim? Uhum. Vamos lá. Só o áudio que não tá aparecendo. Tá sem áudio mesmo, Su. Que estranho, pra mim tá normal.
Tem áudio? Tá carregando só um pouquinho. Dá um play aí pra gente ver. Tem? Não, tá sem áudio ainda. Gente, alguém pode me ajudar aqui? Porque tá compartilhando normal. Eu autorizei o microfone. Normalmente os vídeos, o áudio não aparece, é difícil de aparecer, tem que ser ativado nas configurações do Google Meet. Então, acho que eu vou ficar devendo o vídeo para vocês. Uhum. Mas, pessoal, se vocês quiserem, eu vou compartilhar o link aqui com vocês já, no chat, para eu não esquecer depois. Esse vídeo, ele tá no YouTube, então todo mundo pode ter acesso, tá bom? Ali nesse vídeo, ele fala um pouquinho sobre as vertentes da MAGE, conta um pouquinho da história lá de onde ela surgiu, tá? Esse ano a MAGE completa 45 anos de história, então vocês vão ver lá desde o início, né, de como o seu André, né, fundou esse grupo tão grande que é hoje, e conta um pouco da história lá para vocês visualizarem. Nesse vídeo também fala, né, dos ramos da MAGE. Eu acredito que nele ainda não tenha a L5 Bank, que além de todos os ramos que a MAGE atua, hoje nós temos o nosso próprio banco, né? Esse banco ele é disponibilizado para todos os funcionários e externos também, tá? Então, era mais para fazer essas vertentes aí da empresa. Eu vou compartilhar então com vocês a apresentação falando um pouquinho sobre a candidatura, né? Como vocês se candidatam para as nossas vagas. Que às vezes aparece muita dúvida, muita gente manda mensagem, que fica com dúvida como que faz. Mas eu vou abrir aqui para vocês. Estão conseguindo ver? Sim. Uhum. Tá. Essa parte aqui seria o vídeo institucional, que foi como eu comentei com vocês, que isso aqui seriam as nossas vertentes que ele estaria passando, mas infelizmente a gente não conseguiu apresentar. Aqui são as nossas oportunidades de vaga, tá? Quando você clica lá, tanto no celular quanto no computador, você consegue visualizar essa página aqui, tá? Às vezes de uma configuração um pouco diferente, né? Dependendo do aplicativo, mas você consegue visualizar essa página, perdão. Aqui tem o nosso site, tá? Caso alguém queira salvar aí para vocês visualizarem depois. Nessa aba aqui, a gente vai encontrar consulte vagas disponíveis. Muitas vezes, quando você digita no Google, lá na segunda, terceira menção ali, ele já vai aparecer automaticamente essa consulta. Então, vocês vão conseguir acessar diretamente as vagas disponíveis, não vão necessariamente entrar no site e lá procurar essa barrinha, tá? Depois que você entra nessa barrinha, eu acho que eu não vou ter no slide aqui. Mas depois que você entra nessa barrinha, ele vai aparecer todas as nossas vagas disponíveis. Lá vão estar as descrições das vagas, os requisitos, né, os pré-requisitos da vaga também, e a cidade de atuação, tá? Então, além de todas as informações necessárias para as vagas, vocês também vão ter acesso à cidade, né, e em questão ali que hoje, além, né, de todo o estado do Mato Grosso, a gente também inicialmente temos atividades em Rondônia. Não sei se é do conhecimento de todos, mas nós temos atividades no estado de Rondônia também, tá? Então, aqui eu inicio o nosso processo seletivo, tá? O início de tudo. Lembre-se sempre de analisar, lá nas vagas, a gente tem os requisitos da vaga. O que seriam os requisitos? Formação necessária, qualificação necessária. Aí, nisso aqui vai entrar, a pessoa tem CNH, não tem CNH, se ela tem a formação, como eu já mencionei, né? Isso aqui você vai ler todos os requisitos da vaga, atendendo os requisitos da vaga, vai para a candidatura, tá? Candidatura na vaga. Aqui os currículos, a gente recebe eles diariamente, tá? É bem instantâneo esse recebimento de currículos.
Até mesmo, às vezes, tem algumas vagas, pessoal, só para deixar claro, que às vezes a pessoa vai olhar lá no site e não vai identificar todas as vagas. Tem algumas vagas que elas são trabalhadas de forma, não diria oculta, mas é de uma forma meio que informal. Por quê? Algumas vagas nossas, a gente não acaba colocando no site por ser vagas mais operacionais. Então, provavelmente, alguns outros cargos vocês não vão encontrar lá no site. Mas a gente tem uma parceria hoje com o Cine, tá? Então, todas as nossas vagas são disponibilizadas no site do Cine. Eu acredito que ele seja acessível aí para todo mundo. Aqui você vai candidatar o seu currículo, né? E seu currículo instantaneamente vem para o nosso banco de dados. Além das candidaturas que a gente tem, dos candidatos que a gente recebe ali, a gente também tem um banco de dados. Então, além dos currículos que a gente recebe por e-mail, por WhatsApp e pelo banco de dados, né, pelo vagas.com, que hoje é o nossa vertente principal aí, ele fica registrado ali. Então, por isso que é importante você sempre estar atualizando aquele currículo, né? Para que você não deixe ele ali parado, sem acrescentar muitas coisas. Então, assim, fez um curso, acrescenta, mudou de cidade, mudou de telefone, vai sempre atualizando, porque automaticamente para a gente também já aparecem as atualizações. Então, quando a gente vai lá filtrar, procura um colaborador, um candidato, perdão, procura um candidato, a gente automaticamente já consegue visualizar essas alterações, tá? Seguindo aqui, a gente vai analisar os currículos. Analisar os currículos, ver se aqueles candidatos têm ou não as qualificações, a formação necessária para ocupar a vaga, os pré-requisitos e requisitos da vaga, tá? Alguns são as exigências de vagas, por exemplo, a CNH, como eu comentei, algumas vagas elas são indispensáveis, tá? Carteira de habilitação. Tá, a partir dessa análise de currículo, eles são destrinchados para os gestores. O que seria isso? Os gestores vão receber esses currículos que a gente, né, filtrou ali e vão analisar qual está de acordo com o que ele espera, com o que ele precisa ali no momento, tá? Então, ele vai fazer essa pré-análise ali do currículo e vai dar um retorno para a equipe de atração e seleção. A partir desse retorno do gestor, a gente vai agendar as entrevistas com a área, com os candidatos, perdão. Entrevista com os candidatos. Entrevistamos os candidatos, a gente faz uma análise de todo o processo seletivo, a gente repassa essas informações para o gestor, muitos gestores também fazem essa entrevista, maioria, né, vamos dizer 95% dos gestores faz essa entrevista com os candidatos, tá? A partir desse momento que ele fez a entrevista com os candidatos, a gente consegue dar um retorno para os participantes. Então, o retorno do candidato, ele é feito desde o recebimento do currículo, a gente dá esse feedback, né, que o currículo será avaliado, que a gente recebeu ele, de uma forma manual, tá, gente? Não é automática, a gente faz um por um, é bastante serviço. E recebeu esse currículo, filtrou, avaliou, está de acordo, a gente marca a entrevista, está de acordo, a gente dá seguimento no processo seletivo. Aí, esses aí são todas as avaliações que são feitas pelo RH, tá? Finalizou a vaga, a gente também dá o retorno, porque eu acredito que isso é muito importante para que a gente não crie ali uma expectativa que não será atendida, não será suprida ali. Então, assim, para a gente não ficar com muitos candidatos, ele fica com aquela angústia, com aquele ressentimento ali. Então, assim, todos os candidatos, eles recebem o retorno dos processos seletivos, tá? E aqui eu abro para dúvidas, caso alguém tenha alguma dúvida. E é isso. Ok, olha, essas informações foram muito importantes, hein? Que a Suzane falou aí sobre o processo seletivo, né? São informações aí que os nossos estudantes, né, precisam, né, prestar atenção para ter esse conhecimento. Nós vamos estar também, ela disponibilizou aqui o link, né, com as informações. Então, meninos, entrem no link, se vocês tiverem dúvidas também, já podem perguntar agora para ela. Só deixando aqui também uma observação também, que a Suzana, ela foi assim a ponte, né, para chegar na Stephanie, ela foi muito importante também nessa questão aí de
de ter as informações. Eu conversei bastante com ela, né, sobre a questão de dia e todas as coisas que precisavam ser acertadas, tá? Então, agradecer também, tá, Suzano? Você foi importante, foi essencial. E os meninos estão um pouquinho tímidos, né, para fazer perguntas hoje. Pessoal, ó, sobre o processo seletivo, né, que a Suzana acabou de mostrar, vocês têm alguma dúvida? Alguém ainda quer saber de alguma outra informação? Vocês podem, inclusive, ligar o microfone para estar perguntando, tá? Por favor, vamos tirar as dúvidas. Estamos aqui para isso. A Stephanie também está disponível para as dúvidas. Bom, como ninguém ainda está fazendo a pergunta, eu vou pedir você pode fazer um negócio. O meu captador de tela aqui do computador, ele só voltou a funcionar agora, e eu queria ver se podia voltar a dar um pouquinho da metade da palestra para trás, para poder tirar a captura das telas dos slides. Seu microfone está desligado, Steph. Está desligado. Não, não está indo. Ok. Pessoal, ela vai digitar, tá? Porque acho que o microfone dela tá com algum problema. Pessoal, eu acho que a Stephanie caiu, né? A internet, Provavelmente. a internet na fazenda não é 100%. Eu não sei se eu entendi a pergunta do Lucas, mas ele queria saber os slides da Stephanie, né, Lucas? Sim, senhora. Tá, eu vou ver com ela se a gente consegue disponibilizar e a gente manda para vocês, tá? Os slides. Só vou pedir autorização dela, e a gente consegue disponibilizar para vocês os slides, ok? Ok, grato. Pessoal, alguém tem Pessoal, mais mais alguma algum? pergunta? Da outra vez o pessoal foi bem acanhado assim também, né, professor? O pessoal tem que soltar um pouco aí. Eu tô avaliando vocês daqui já, hein? Ela mandou aqui que já tá voltando, tá? Vamos aguardar um minutinho. Pessoal, quem quiser fazer perguntas com microfone, tá? Pode fazer também. Abrir o microfone e perguntar. Ou digitar no chat.
Pessoal, só vou fazer um comentário aqui, já que ninguém quer fazer pergunta, que eu vi que alguém tinha colocado aqui no chat. Tá com o nome escrito aulas gravadas, eu não sei o nome da pessoa, mas colocou que importância, né, quando a empresa desenvolve sustentabilidade em todos os âmbitos. A Stephanie tá aqui que não deixa eu mentir, mas quando a gente entra na MAGE, a gente adota algumas políticas que a gente acaba trazendo até para casa, né? Separar o lixo, algumas outras atividades que a gente acaba fazendo, até questão de segurança também, que para nós hoje é um valor, é o nosso primeiro pilar, ele é o nosso primeiro valor, é a questão de segurança também. Então, assim, eu vejo a MAGE hoje, eu admiro muito a empresa, a política dela, a forma com que ela trabalha, e não é porque eu estou dentro da empresa, a Stephanie pode concordar comigo também, que tem algumas atividades que a gente exerce ali, que a gente acaba realizando no dia a dia, o Lucas levantou a mão, que a gente acaba realizando no dia a dia, que a gente acaba trazendo para casa, né? Às vezes a gente vê alguma pessoa ali na rua mesmo fazendo alguma atividade de risco e a gente fica assim, ai, que vontade de abordar aquela pessoa. Então, assim, são alguns pilares aí que a gente acaba aderindo, né, e trazendo para a nossa vida pessoal. Além da sustentabilidade, também a questão de segurança. Por isso que eu não quis deixar de abordar, né, Su, porque realmente é da nossa essência, né? Então, e vira automático, né? A gente fazer essas atividades acaba virando bem, ficando bem cultural mesmo, né? Então, é bem bacana isso. Não é só merchan, não, é do dia a dia mesmo. O Lucas tinha levantado a mão. Em relação a esses termos, algum de vocês poderiam possibilitar uma palestra, alguma coisa assim presencial, mostrando na prática alguma dessas formas de sustentabilidade na escola, mostrando assim como é que se faz, tudo certinho? Sim, assim, só para citar alguns, tá? Só para não ficar muito vago, né? Mas, por exemplo, medição de gases, tá? Emitidos pelos tratores, pelas máquinas, pelos equipamentos. Sistema de tratamento de efluente, tá? Então, a gente tem sistema de tratamento do efluente, por exemplo, da descontaminação da lavagem dos pulverizadores, da lavagem de máquinas e equipamentos. Caixas de contenção, né? Cada frente de trabalho tem seu kit de contenção para vazamento de óleo, tá? Então, assim, nada de vazamento de óleo vai para o solo. As nossas certificações, né, de estruturas também dentro da fazenda, Lucas, canaleta de contenção, áreas de contenção. Então, a gente é muito penalizado caso isso não esteja acontecendo. A gente é fiscalizado em auditorias internas e externas sobre isso. Então, assim, todo tipo de vazamento, né, poluição ambiental. Aquela última foto, esqueci de comentar, mas era o pessoal tinha gente do mundo inteiro que veio só para fazer levantamento de fauna e flora dentro das nossas áreas de preservação ambiental. A Tucunaré, tanto a Tucunaré, Itamaraty, Água Quente, todas as fazendas nossas têm as áreas de preservação ambiental. Então, assim, eles vêm para fazer levantamento de fauna e flora e conseguem ver uma imensidão, assim, de diversidade, né? De mamíferos, aves, enfim. Que mais que eu posso citar como exemplo para ti? A parte de essas certificações de soja, por exemplo, soja convencional e soja pro. Nós somos um grande exportador de soja convencional, né? E quem compra nossa soja convencional é a Europa. E eles são muito rigorosos em relação à sustentabilidade. Então, todo o nosso rastreamento, né? Os produtos que realmente a gente pode usar, se a gente respeita o período de carência. Então, tudo isso é certificado, né? E não tem como a gente mentir sobre isso, tá? Existe todo o protocolo, abertura da ordem de serviço, todas as máquinas que estão aplicando, elas são monitoradas online, né? Então, a gente tem uma tela aqui, né? Que é a central da agricultura digital e o centro de operações agrícolas, onde a gente consegue ver qual máquina está operando em qual talhão, para qual ordem de serviço, quais os produtos eles estão aplicando, tá? Em relação à rastreabilidade, contaminação de soja, né? Então, tem todo um checklist feito lá, desde o descarregamento, desde a limpeza da colheitadeira, o descarregamento da colheitadeira no caminhão, o checklist de limpeza do caminhão, chega aqui, então faz toda a análise daquele talhão de semente, então tem tudo isso também.
Enfim, é 1 milhão de coisas, né? Tem muitos procedimentos relacionados à sustentabilidade. E às vezes é tão focado em sustentabilidade, mas é tão natural para a gente que a gente não consegue nem às vezes filtrar muitas coisas, sabe? Mas no geral, assim, no panorama geral, seria isso. E na prática, talvez o ideal, ao invés da gente ir aí para falar na prática, talvez seria vocês virem aqui, né? Então, para ver realmente como funciona, porque falar é fácil, né? Mas agora vir aqui e ver na prática talvez seja mais vantagem para vocês virem aqui também. E a gente é aberto à visita, né? Só desde que tem que ser uma coisa bem organizada, bem programada, né? Tem que ter todos os EPIs. Então, não é só chegar do jeito que a gente tiver e entrar dentro da fazenda. Tem todos os procedimentos de visitante também. Tem uma pergunta aqui no chat do Rodrigo Paiva, e ele pergunta o seguinte: o que podemos esperar para o futuro do agronegócio? Essa foi uma a pergunta de milhões. Na verdade, assim, eu vou dar o meu ponto de vista, tá, Rodrigo? O meu ponto de vista e o que eu estou fazendo como pessoa, como profissional, tá? Que eu acho que se cada um pensar, né, o que eu posso fazer, eu acho que fica mais interessante, fica mais palpável, né? Porque se a gente depender das outras pessoas, a gente já depende de outras pessoas para tantas coisas, né? Mas o que eu faria, o que eu faço como profissional, né, eu te sugiro? A gente fazer as técnicas que a gente aprende, as técnicas sustentáveis, porque se a gente fizer técnicas sustentáveis, a gente vai garantir o futuro do agronegócio. Tá? O agronegócio não é mais aquela coisa de degradação, de desmatamento, de produção a qualquer custo, até porque a gente está falando de custo. Quando a gente fala de sustentabilidade, do futuro do agronegócio, a gente fala de custo de produção. Tá? Então, a gente não quer produzir 400 arrobas. Eu quero produzir o suficiente para pagar minha conta, eu não degradar e eu conseguir produzir ano que vem, tá? Então, acho que é essa a ideia. Eu aproveitar todas essas técnicas que vários professores estão passando para vocês, e não só os professores dentro da escola, mas vocês têm acesso a palestra, vocês têm acesso a YouTube, vocês têm acesso a muitas informações. Eu digo que hoje, né, diferente da época da formação dos nossos professores, é tudo muito diferente. Então, só não aprende quem não quer. E outra coisa é filtrar, tá? Filtrar, porque a gente está entrando no agronegócio. Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei na agronomia, eu sou técnica em meio ambiente, mas eu entrei na agronomia porque no meu curso de técnica em meio ambiente, a gente falava muito mal do agronegócio. A gente falava muito mal do agro. E eu pensei o contrário do que muitas pessoas pensaram, né? Muitas pessoas pensaram, não, eu vou pro curso de engenharia ambiental, vou pro curso de engenharia florestal. Eu pensei o contrário. Eu falei, cara, se é tão ruim assim, eu vou lá para ver o que eu posso fazer de diferente. E eu abri totalmente a minha visão, tá? Porque os produtos são caros, você não faz uso indiscriminado deles, né? A gente tem todo um planejamento, tem todo um histórico da área, né? Então tem toda essa rastreabilidade. Esse é o futuro do agronegócio. É a rastreabilidade, é a sustentabilidade, é aquilo que eu consigo fazer com as ferramentas que eu tenho da melhor forma possível sem gastar à toa. Nós não estamos aqui para gastar à toa. Né? Então, assim, esse dimensionamento, você ter máquinas que poluem menos, você ter acesso à informação dos produtos que funcionam, com a dose, qual a compatibilidade dessas misturas. Eu saber que eu tenho reserva de nutrientes dentro do meu solo. Eu fazer uma análise de solo, interpretar aquilo e saber, poxa, não é porque está barato o insumo que eu vou usar ele à toa. Não, será que eu preciso mesmo? Então, esse é o futuro. Né? E o futuro está na mão da gente. Tá? Eu vou fazer 28 anos agora, em dia 18 de agosto eu faço 28 anos. Cara, tem tanta coisa para a gente aprender, tem 1 milhão de oportunidades de coisas para a gente aprender. Então, se a gente pensar dessa forma, o futuro somos nós, entendeu? É a gente que vai fazer isso. É aproveitar essa oportunidade que os professores estão dando para vocês de fazer diferente, tá? Então, assim, não é criar um bloqueio na mente, o agro é terrível, não. A gente falar da seguinte forma, cara, eu tenho técnica, eu tenho acesso à informação para provar que eu posso fazer diferente, tá? Biológico, uso de biológicos, para nós é uma realidade dentro da fazenda, não é mais um mito, não é uma coisa de artigo, é usual, né? É feito, é realidade, né? Então, eu acho que a gente pensar nisso, tá? Isso, para mim, é o futuro hoje, é não parar no tempo, é pensar que a gente sempre pode fazer alguma coisa diferente, a gente sempre pode fazer algo melhor.
Não sei se era esse o intuito da pergunta, mas... Só fazer um adendo aqui na resposta da Stephanie e também a gente se preparar para essas inovações que estão vindo, né? Porque hoje mesmo eu observo muito, mesmo nas entrevistas, mesmo não tendo conhecimento, todo o conhecimento técnico que a Stephanie tem, mas o pouco conhecimento que eu tenho e mesmo nas entrevistas eu vejo que muitos candidatos não estão preparados para essa inovação, para esses novos, esse novo meio que está vindo, essa nova atitude, atividade que estão sendo exercidas. Então, assim, realmente se preparar para esse mercado de trabalho, igual a Stephanie mencionou, né? Hoje a gente tem ferramentas na nossa mão que nos possibilita ter todas essas informações e a gente acaba deixando, né, para depois, passa despercebido. Então, realmente se preparar para esse novo meio aí que a gente vai ter que se inserir. A gente, como diz, né, a gente vai ter que aprender a se adaptar com essa nova realidade, com essas novas tecnologias, senão a gente vai acabar ficando para trás. Muito bem, é isso mesmo que as meninas falaram, o agro não para, né? Então, sempre são novas informações, novas máquinas, novos produtos, né? E coisas que nós precisamos realmente estar por dentro, estar estudando, né? Para termos uma noção aí do que está acontecendo. O Luiz Gabriel, ele colocou uma pergunta aqui no chat, onde ele fala o seguinte: é mais viável cultivar a soja convencional do que cultivar a soja hipro? Como que é? Luiz? Luiz Gabriel. Luiz Gabriel. Luiz Gabriel. Tá. Vamos lá, Luiz Gabriel. É uma área de negócio, tá? Então, assim, se você tiver condição, né? Condição ambiental, que eu digo uma área que não seja tão suja de plantas daninhas, né? Se você tem armazém para separar, segregar isso, né? A soja convencional da soja Pro. Então, primeiro é ambiente, né? Segundo, se eu tenho como armazenar. E eu tenho um ramo de negócio, que é o caso da Magi, que eu tenho uma esmagadora exclusiva, né? Uma esmagadora de soja exclusiva de soja convencional, é um baita no negócio, porque eu produzo X e ainda tenho o preço do prêmio em cima, né? Então, assim, para eu produzir soja convencional que compense a produtividade, o retorno da soja convencional, eu tenho que produzir de 25 a 30 sacos a mais do IPRO. Aí você vai me dizer, tem muita área de convencional que é fácil eu produzir 30 sacos a mais, né, entre convencional e IPRO. Mas aí você precisa pensar nessas outras vertentes, que é eu abastecer uma esmagadora que é exclusiva de soja convencional, eu ter capacidade de segregar isso, né, de armazenar tanto soja convencional quanto soja Pro, eu ter capacidade de armazenagem, né, e ter uma área disponível para isso. Aí você me retorna a pergunta, né, talvez muitas pessoas já tenham passado, né, pela Tucunaré, pelas fazendas da Magi, e veem que a nossa soja não é uma soja limpa, né, quando se fala em plantas daninhas. Mas o que a gente trabalha também, Luiz? Qual que é a vertente técnica disso? As nossas áreas têm muito nematóide, tá? Nematóide cisto. E hoje, as variedades disponíveis, né, de soja que não multiplicam nematóide cisto, né, pelo menos eles são de ampla resistência, que a gente fala, né, a nematóide cisto, elas são convencionais, né, que é a TMG 4182. Então, o que a gente fica, às vezes, num gargalo? Poxa, eu não tenho uma área limpa, né, de plantas daninhas para plantar uma soja convencional. Porém, eu tenho muito nematóide cisto. Então, se eu plantar uma IPRO, eu vou produzir pouco, porque eu tenho nematóide. Se eu plantar uma convencional, eu também vou produzir pouco, não pelo nematóide, porque ela é suja, mas em contrapartida eu ganho prêmio, tá? Então, é muito variável de área para área, se eu tenho capacidade de armazenar, né? É um manejo diferente, né, de herbicida, não significa que eu não tenho um herbicida pós-emergente para fazer, eu tenho possibilidades de herbicida pós-emergente para fazer, tenho possibilidades de pré-emergente, mas aí quando a gente fala em condição climática, né, eu tenho que ter muita umidade para o pré-emergente ficar bom, não é a condição que eu tenho 100% do tempo para plantar soja, aí eu tenho que plantar soja cedo, porque eu tenho que pensar no algodão que eu tenho que plantar cedo, então assim, é toda uma dinâmica. Mas o que eu deixo a pulguinha de atrás da orelha tua é o seguinte,
Cara, se eu tenho uma condição limpa, é mais vantagem plantar com soja convencional, porque além do preço da saca, eu tenho o prêmio, eu tenho adicional do prêmio, né? Então, aí na negociação, na venda, eu posso ganhar mais. O que tem que entrar na conta é, entre eu produzir uma soja convencional e uma IPRO, para a IPRO eu tenho que produzir uns 25 sacos a mais do que a convencional para eu pagar essa conta. Ok. Alguém levantou a mãozinha aqui, pode falar. Fui eu, Carla, que me inscrevi Ok, para Fê. seguir a ordem. Duas perguntas para as meninas. Quando a Stephanie ela mostrou muito para nós, né, sobre o algodão, né? E aqui nós ficamos com os olhinhos, né, assim, brilhando, né, por ver esse ouro, né, que diz o ouro branco. Comenta para nós como que é a exportação desse algodão, se é exportação, qual que é o viés de comercialização desse algodão também. Era uma reflexão que a gente podia fazer junto. E outra, assim, vendo toda essa estrutura, né, das diversas que vocês aí demonstraram um pouquinho para nós, quando você fala em sustentabilidade, a gente também pensa nas formas de energia, né? Nas fontes de energia. E aí a gente sabe que a MAGE também tem um viés de transporte, né? Tem toda uma questão que a gente já conhece um pouco nessa logística. Vocês também têm investimento nessas áreas da energia sustentável? Comenta para nós também essas duas contribuições que nós tínhamos para reflexão. Tá, vamos lá, prof. Em relação à exportação do algodão, nosso algodão é praticamente 100% exportação. A maioria sai, né? O que fica é mais algodão, o mais inferior possível, fibrilha, né? É o último do algodão, que é mais para fazer fabricações inferiores mesmo, pano de chão, esse tipo de coisa, mas a maioria, 100% praticamente do nosso algodão é exportação. Tá? E aí a gente tem trabalhado cada vez mais para melhorar alguns aspectos de qualidade. Não é muito fácil, não é uma tarefa muito fácil, por isso que precisa de muita gente, né? Eu brinco que a minha mãe veio para cá no começo do ano e ela fala, meu Deus, filha, mas é tudo muito grande. Eu falo, mãe, é grande e por isso que precisa de muita gente, né? Precisa de muita gente boa para trabalhar aqui dentro. Então é um outro desafio nosso justamente melhorar a qualidade do algodão. Só que cada ano é um ano. Aí você melhora uma coisa, mas aí o clima te desfavorece em outra. Então a gente tem lutado assim para melhorar muito a questão de qualidade de fibra. Outros grupos já são muito mais avançados em qualidade de fibra em relação a nós, né? Mas mesmo assim ainda o nosso algodão é 100% exportação. Tá? Então 100% vai para fora mesmo. O que fica é coisa pouca. É o que fica para produções mais inferiores dentro do Brasil mesmo. A outra pergunta em relação à sustentabilidade, prof, só repete para mim, por favor. Energias. Energia, tá. A gente tem outra linha também, né, que é a parte de usinas hidrelétricas. Então, a MAGE trabalha com usinas hidrelétricas dentro do grupo. É uma vertente que fica mais separada, né, é uma divisão diferente, então a gente tem pouco contato, né, com a geração de energia pelas hidrelétricas, além de placas solares também. Então, assim, as placas solares a gente tem nas áreas marginais, áreas de areia, áreas que são improdutivas, a gente também trabalha com energia solar. E pensando em energia também, né, só uma curiosidade que talvez possa ajudar aí na parte sustentável, mas toda a biomassa, né, que a gente usa para as caldeiras, tá, da algodoeira, né, que demanda muita biomassa, e dos armazéns, nada é comprado, tá? Tudo a gente mesmo que produz. Então, a gente tem as áreas de produção de eucalipto, onde já eram áreas abertas, áreas arenosas, onde a gente tem escalonado ali as produções de eucalipto para atender a demanda interna da fazenda. Então, a gente não compra hoje biomassa para atender as caldeiras do armazém e os secadores, tá? Mas a divisão, a mais de energia é bem separada da gente, né? Então, mas a gente tem essas placas solares aqui dentro da fazenda, na parte da pecuária a gente também faz uso delas. E uma curiosidade em relação à energia, pensando em energia, é que a gente mesmo produz a nossa biomassa aí para as caldeiras. Obrigada, Stephanie.
é mais uma cultura dentro da fazenda, né? A gente fala de soja, algodão, mas tem soja, algodão, eucalipto, milho, crotalária, estilosantes, feijão guandu, sorgo boliviano e por aí vai. Realmente é uma variedade de coisas aí, né, Stephanie? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa aí para as meninas? Aproveitem, hein? Elas estão disponíveis aqui hoje. Ó, tá a lista de presença, tá, pessoal? Tá aqui no chat. Por favor, assinem, para constar que vocês estavam participando, tá? Bem, se não houver mais nenhuma pergunta, eu vou dar aqui início, então, às considerações finais. O Rodrigo está falando aqui, ainda em termos logísticos, a MAGE... Rodrigo, você quer falar? Não estou conseguindo entender o que você perguntou. Você pode abrir o microfone, por favor? Em termos logísticos, a margem ainda tem mais investimento em Rondônia, ou só esses investimentos que eles fizeram, ou eles pensam em expandir mais aqui no estado de Rondônia? A pergunta é de milhões também, Rodrigo. Existem... O que eu vou te dizer? A MAGE está buscando negócios, né? Então, assim, onde tiver oportunidade, né? Agora a gente está com uma das fazendas, né? A Fazenda Carolina, em Rondônia, né? Já foi muita gente aqui da Tucunaré, das fazendas Itamaraty, então tirou-se muita gente de outras fazendas para ir para lá, mas tudo é especulação. Então, assim, se houver oportunidade, né? Seja em Rondônia, seja em outros estados, eu acredito muito que realmente vai expandir. Mas a MAGE é uma caixinha de surpresa, tem coisa, e a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, quando a gente vê, já está indo para lá. Né? Então, assim, mas hoje, te confirmar, a gente não consegue. Eu não, pelo menos, não sei se a Suzane consegue. Olha, não vou criar muitas expectativas, mas a intenção é abrir, sim, muito mais áreas no estado de Rondônia. Além do Mato Grosso, né, que também a gente teve muitas aquisições aí nesse último ano, mas na última reunião que a gente teve, a intenção é dobrar de tamanho seriam em 10 anos, mas agora são em 9, né, Stephanie? 9, já diminui, Então, já passou um assim, ano, né? a intenção é dobrar, provavelmente a gente vai atingir novos estados aí, e acredito que é isso. Vai ter serviço, Rodrigo, resumindo. Vai ter, tanto para a gente quanto para quem quer entrar. Vai ter muito serviço. Lucas, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Eu queria saber se a MAGE ela só trabalha com o sistema da agricultura ou na pecuária também? Ela tem... Assim, na pecuária também a gente tem atuação. Não sei se o Antônio também fez a mesma pergunta aqui no chat. Hoje nós temos a nossa área da pecuária aqui na Fazenda Tucunaré, né? E já está em processo de expansão. Então, a gente tem um número X de colaboradores lá e já estamos fazendo novas contratações para o setor da pecuária. Então, sim, ela vai expandir, sim. Ok, acredito que a pergunta do Antônio, ela era na mesma linha de raciocínio, então deu já também para responder, tá? Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? No chat ou mesmo pelo microfone? Ninguém? Lucas Clipel. Pode perguntar, Lucas. Pode ser que eu não tenha ouvido na palestra, não sei se eu acabei não ouvindo, pode ser que eu tenha mexido no computador para poder voltar a funcionar a captura de tela, mas a MIG é uma cooperativa? Eu não entendi sua pergunta, Lucas. Acho que ele quer saber se a MAGE é uma cooperativa, é isso? É isso, Lucas? Você quer saber se a MAGE é uma cooperativa? Sim, senhora. Não. É diferente de cooperativismo. A MAGE não é uma cooperativa, tá? É uma empresa privada mesmo. Tá? Existem os acionistas,
mas a gente não trabalha com cooperativismo, não, tá? Ok, graças. Carlinha, o microfone. Esqueci. Eu estou dizendo, o pessoal se empolgou mais agora no final, né? Isso é bom. Mais alguém? Dandara colocou alguma coisa aqui. Eu acho que é em relação à lista que ela está com dificuldade. Uhum. Tá. Desculpa interromper, além da Dandara, alguém mais não conseguiu, gente? Se não for, se manifesta para a gente organizar, porque é importante o registro da participação de todos, tá? Nós temos até agora apenas 20 que confirmaram presença. Vou colocar o link de novo. Qualquer coisa eu mando no pessoal também, nos grupos da sala, se for necessário. Eu consegui normalmente. Então tá, pode seguir, Carlos, que eu vou tentar aqui ver o que aconteceu, tá? Ok. Sendo assim, então, pessoal, se não houver perguntas, eu queria, então, iniciar aqui as considerações finais, né? Eu já agradeci as meninas aí em outro momento, mas quero agradecer novamente as duas. São excelentes profissionais, a Stephanie, a Suzane, né, que, como eu já falei, foi essa ponte aí, né, entre nós e a Stephanie. Foi muito importante as conversas que eu tive com ela, né, para ajustar aí o que seria realizado no dia de hoje. Muito obrigada, tá, Suzane, mais uma vez, né, por tudo. Quero agradecer também a Stephanie pela palestra, que foi excelente, muito boa mesmo, né, para os nossos alunos, não só para os alunos, mas para nós professores também, né. E eu queria, então, pedir para a equipe, né, que organizou hoje, no caso, a professora Fernanda, o professor Willis, a professora Alcione, se quiserem falar alguma coisa, e o professor Paulo, o professor Almério também, fazer essas considerações finais aí, tá? Para a gente encerrar, então, o nosso evento de hoje. Carla, o Willis, não sei se conseguiu retornar, mas eu acredito que a fala do Paulo vai complementar bem essa parte, né? Nós temos, como se diz, a agradecer mesmo por vocês terem, né, passado essa tarde conosco, trazendo informações, abrindo nossa visão para muitos detalhes, né, que são, assim, fundamentais para a gente perceber. E eu fiquei muito feliz, agora um comentário bem particular, porque, assim, nós temos 4 cursos, né, em andamento, e hoje a gente consegue perceber que os nossos 4 cursos, né, também são abraçados, né, os nossos técnicos dos quatro cursos podem ser abraçados também pela empresa, né, tem função para todo mundo, como se diz, trabalho para todo mundo, né, cada um com as suas especificidades, com as suas técnicas, com as suas qualificações. Então, a gente agradece imensamente vocês, meninas, por nos proporcionar esses novos horizontes, né? Então, assim, e essa parceria, ela é sempre necessária para a gente visualizar, né? Para a gente perceber. E eu acredito que muitos dos nossos estudantes conseguiram ouvir, e na fala de vocês, muito do que a gente já falou em sala de aula também, né? Quando você trouxe a agricultura de precisão, a agricultura digital, né? É a atualidade que está batendo na porta, né? Então, esse desafio está sempre lançado para que nós nunca paremos de nos atualizar. E que bom, só temos a agradecer por proporcionar tantas possibilidades para nós nessa tarde. Professor Paulo, na sequência, não sei se a Alcione está por aí também, senão é com você. Beleza. Eu vou por essa linha, antes dos agradecimentos ao show que a Stephanie deu para a gente aqui, provocado pela Suzane, que é a nossa mediação aí. Eu quero fazer uma propaganda também. E eu não poderia também, Suzane, deixar de falar que nós, no Abaitará, estamos aí num desafio para esse ano, que é abrir o primeiro curso de pós-técnico. E esse curso de pós-técnico que nós estamos aí numa luta
quando você falou da agricultura digital, professora Rosângela, eu tenho certeza que o professor Homero, que estão à frente da implantação, já a professora Rosângela veio aqui e falou, disse, está aí o tema do nosso pós-técnico, vamos trabalhar nessa linha. Então, só para vocês verem como é que o Abaitará está assim numa expansão. E outra coisa também que eu preciso falar para vocês é dizer que nós precisamos da parceria da AMAGE mais uma vez. Por que eu estou falando isso? Nós estamos com uma nova modalidade que a gente não tem, tá pouco espaço nosso ali no campus, e nós estamos trabalhando cursos descentralizados, que a gente chama. Então, nós estamos indo lá no Ribeirinho, nós estamos indo lá no setor, nós estamos indo lá na aldeia, nós estamos indo para a Vilhena, o setor sul, trabalhar também essa questão que a população do local está nos cobrando de levar curso técnico. E por que eu estou falando essa questão em especial aí, aqui, e envolve vocês a questão de Vilhena? Porque a nossa mantenedora e o procurador do Estado de Rondônia cutucou a gente em buscar essa parceria do nosso público, buscar o privado. Qual é a demanda da formação? O que esse grupo privado, a AMAGE, precisa para eles captar esses técnicos? Então, nós vamos estar dia 10 com o Grupo Mazuti, é isso, Homero? Com o Grupo Mazuti, na região, a Mazuti Agrícola, na região de Vilhena, que nós estamos abrindo, ou iniciamos a conversação de abrir um curso lá no Perobal. É ali entre Cerejeiras, naquela região bem voltado para o agronegócio. E o curso que eles pediram, que nós temos, dentro desses 4 que a professora Fernanda falou, é o curso técnico agronegócio. E nós temos lá na outra ponta o agroecologia e outros no intermediário aqui. Então, nós queríamos abrir esse campo, nós precisamos sentar com a AMAGE, como nós vamos fazer com o Grupo Mazuti. E aí, Suzane, é você o nosso campo de novo, agora com a Stephanie, ou nós vamos no Sapezal, ou nós vamos... que você cria, que você... eu nem sei se é... mas abre esse canal que nós precisamos fazer essa discussão e dizer o que nós queremos nessa gestão nossa aí no Abaitará. E aí, quando eu falei da questão do campo experimental ali dentro do Abaitará, a ideia continua, não sei se é em pé ou de pé, para montar esse campo. São coisas pequenas, são 10 metros quadrados de campos para a gente mostrar a produção, mas precisa ter, como eu vi na lavoura ali, o chapéu da AMAGE, os técnicos da AMAGE vêm falar para os nossos alunos nesses campos aí. Então, é toda discussão que nós temos que fazer. E aí, por último, para encerrar, depois do agradecimento, dia 21 de outubro, coloca na agenda o nosso dia de campo. Nesse dia de campo, nós já queremos que a AMAGE já esteja ou trazendo o projeto, nós já queremos algum quadrantezinho ali, sei lá, se 2 metros quadrados, se 5 metros quadrados, de alguma cultura da AMAGE para esse dia 21 de outubro. Então, vamos pensando. As conversas, Carla, não pararam por aí, só estou jogando assim, porque nós vamos procurar muito vocês aí. E aí, fazer o agradecimento. Dizer para a Suzane como ela trouxe uma palestrante assim que nos encheu de alegria de trabalhar num curso técnico. Então, parabéns, primeiro, para você, Suzane, de você buscar, e como disse a Carla, a nossa coordenadora, que não parou só nesse. Esse ano, com certeza, você vai buscar mais gente lá, né, Carla? E para você, Stephanie, foi muito, muito aprendizado, não só para os técnicos, aqui nós temos do 1º ao 3º ano, os alunos, foi muito, muito importante também para nós que ensinamos. Ainda estamos no drone, ainda estamos no piloto automático,
ainda estamos falando da agricultura de precisão lá nas nossas aulas. E agora nós temos que aumentar ou melhorar o nosso currículo na agricultura digital. Então, realmente, para a equipe, aí foi show de bola esse momento. E aí eu já fica aí minha consideração final. E não sei para quem leva os nossos agradecimentos para a margem desse momento e dessa parceria que assim nós já consideramos, que já somos parceiro a Baitará e a margem. Muito obrigado mesmo por essa parceria. Obrigada, professor Paulo, pelas palavras. Professor Almério, quer falar alguma coisa? Com certeza também agradecer esse momento de aprendizado com uma fala bastante fluida, né? A informação chegou muito bem, comunica muito bem. Parabéns, Stephanie, pela palestra, pela abordagem. E veio de encontro exatamente do que nós estávamos discutindo na instituição essa semana, realmente, de fazer um atendimento das nossas matrizes, da matriz curricular e das ementas, com esse atendimento às necessidades aos grupos que precisam absorver os nossos egressos no mercado de trabalho. E a gente sabe dessa importância da margem nesse espaço que os nossos alunos precisam. Então, essa abordagem veio para trazer para a gente já as primeiras informações do que a gente já vinha discutindo durante a semana sobre essa adequação da nossa ementa no atendimento dos nossos estudantes. E, em especial, na implantação, como o professor Paulo falou, de um curso de especialização técnica, que mais necessário ainda que esteja atendendo essa demanda de mercado. Então, a nossa meta, o nosso degrau a ser construído e alcançado, certamente é esse curso de especialização técnica, está na nossa meta. Nós vamos conseguir, com a instituição, trazer um curso forte e com essas parcerias, certamente, a gente vai conseguir bem. Então, parabéns mesmo pela abordagem, foi muito útil para a gente nesse momento e para todos os nossos estudantes no conhecimento. Então é isso, obrigado, Suzane. Carla, com a palavra. Obrigada, professor Almério. A Suzane, ela deixou os contatos dela aqui, tá, pessoal? Vocês podem estar pegando aí, tá certo? E é isso, gente, agradecer as meninas, foi uma tarde excelente, tem muito aprendizado para todos nós. Agradecer também aí aos nossos professores, eu vi que alguns estavam aqui presentes também, né, nessa tarde maravilhosa, tá? E finalizar, né? Estaremos aí em outros webinários, cada mês nós temos um sábado, né, que é referente a um dia letivo, como a professora Fernanda já falou aí, né, e os colegas. E então, até a próxima oportunidade, tá, meninas? E para os nossos colegas aí do Centec, até o próximo webinário, tá? Então, tchau, tchau, um ótimo final de semana para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão, viu? Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau. Até mais. Obrigado a vocês pela palestra. Até mais. Tchau, tchau.